Olá, seja bem-vindo ao canal Oráculo Político. Esse é o terceiro vídeo acerca das elucubrações futuras, não só futuras, né, mas elucubrações do presente e das transformações históricas. E nós vamos focar um pouco no Brasil, né, embora existem transformações ocorrendo no mundo, mas o foco desse vídeo hoje é o Brasil, porque nós estamos assistindo paulatinamente um conjunto de transformações muito impactantes, né? Então, o que ocorreu essa semana também, digamos assim, evidenciam que as coisas estão se desdobrando muito rapidamente, né? E veja só, então qual é o entendimento, né? É o quê? Aí eu peço que você assista os vídeos que estão sendo feitos por mim sobre a era Lula, né? Essa era Lula, ela começa em 1988 e ela está em vias de terminar, né? Então nós estamos já no limiar de um novo tempo, né? Ou seja, a única separação do tempo antigo para o tempo novo, né, a última fronteira que separa um período de outro período é o desfecho Lula, né? Ou seja, existem aí algumas possibilidades do que vai acontecer e esse desfecho Lula vai, ele vai conduzir aí um limiar, ele vai conduzir aí uma fronteira para um novo período, né? Ahn, Esse desfecho Lula, por mais que a gente possa imaginar aí que se trate da figura pública do presidente Lula, ele não necessariamente é um desfecho, não necessariamente vai ocorrer dessa forma. Por quê? Porque nós vamos ver ao longo dos vídeos da era Lula que existe a figura do Lula, ela é formada por uma fusão, né, entre as ações do Lula físicas, entre o que ele é fisicamente e e o mito Lula, né? Ou seja, o sonho de uma classe social, né? É a espécie é como se fosse a energia a energia que move o povo, né? Essa coisa de unificação, de identidade e de poder, né? Então existem esses dois elementos, né? O físico e o político, né? O físico, o político, mas o político, na verdade, no sentido físico, já seria o próprio Lula, mas existe o mitológico, né? Vamos pôr assim, que é essa coisa que o Brasil tem que a pobreza cria, né? As classes mais pobres, né? Quando a humanidade se defronta com uma situação extrema, né? É, no surgimento de uma esperança surge o mito, né? Então, e aí esse é o fundamento, né? Um dos fundamentos aí da era Lula. Então, essa fusão entre esses dois elementos, o físico e o mito, né? Que se fundiu aí, ele vai se transformar no amálgama, né? Na resultante que é o personagem Lula. Então, mesmo que, vamos supor, você prenda o Lula, vamos supor, imaginar aí um cenário de que o Sérgio Moro prende o Lula. Tecnicamente, não seria ainda o fim da era Lula. Por quê? Porque o mito Lula continuará existindo. E esse mito Lula, ele continuará influenciando eleições, principalmente a eleição de 2018. Então, ou seja, significa o equivalente a dizer que isso já é uma tendência que é inevitável. As eleições de 2018
elas vão repetir os padrões das eleições que começaram a ocorrer desde 89, ou seja, o identificador Lula da classe trabalhadora, né, versus o elemento da classe burguesa. Ou seja, então seria um período tardio, uma espécie de era Lula tardia, mas ainda não é o corte de um tempo para o outro, né? Enfim. Dito isso, existem algumas elucubrações interessantes que são necessárias, que é necessário colocar, que se trata do seguinte sentido, né? Temos um regime hoje no Brasil, né? Esse regime, ele, ele já deu as caras, né? Ele já mostrou o que ele é capaz, por como que ele funciona, e ele vai perseguir um grupo político, né, de esquerda, e vai continuar fazendo ações completamente comprometedoras sob o ponto de vista da hegemonia nacional. Então, eu acho que existem alguns pontos aqui a serem colocados nesse vídeo, né? 3 pontos, né? Vamos ver se eu consigo chegar aí com esses 3 pontos até o final do vídeo. O que seriam esses 3 pontos? Primeiro, o medo do comunismo. Segundo, o, o surgimento da extrema-direita, né? E o terceiro seria o que caracteriza a hegemonia nacional, né? Nós vamos, ao longo dos vídeos, né, nós vamos compreender o entendimento de que a nossa sociedade, mas principalmente também a sociedade capitalista, ela tem um encanto, né? Ela possui um objeto de veneração. Esse objeto de veneração, a, a, ele possui a idolatria e ele possui a repulsa, né? Esse objeto de veneração, que possui a idolatria e a repulsa, ele é o objeto do encanto. Ou seja, o encanto de um período, no caso nós estamos falando do período capitalista, que é um período grande, repleto de ciclos internos. Esse encanto, essa veneração, ela tem como, como pilar, digamos assim, pode parecer um pouco contraditório isso, mas na verdade ela tem como pilar o comunismo, né? Por quê? Porque o comunismo ele é um objeto de veneração, né? Ou seja, o comunismo ele é um objeto de veneração. Por quê? Porque ele causa uma idolatria e uma repulsa. No caso do Brasil, o comunismo ele é um instrumento de controle social. Por quê? Porque a mídia usa o medo do comunismo para controlar a população, né? Então veja bem, vivemos uma sociedade capitalista e quase que religiosa, né? Como o Brasil ele tem essa coisa do catolicismo e da religião muito forte, então é muito fácil associar o capitalismo com Deus, né? Então eu tenho o capitalismo como sendo um Deus, né, do nosso país, né? Enquanto que a religião seria o tal do liberalismo econômico, é um ópio, né, uma religião quase que dominante. E nós vamos ver nos vídeos da espinha dorsal do oráculo que as ideologias elas se comportam como novas religiões na sociedade, né? Ou seja, o equivalente o que a religião representava na antiguidade, a ideologia vai representar na era moderna. Então, o medo do comunismo ele aciona um dispositivo na sociedade brasileira que evidencia o quê? Que a classe média e a classe média brasileira, a classe média alta brasileira, a maioria da classe média alta brasileira, ela é composta por soldados do capital. São soldados de um Estado que protege o capital. Quase que esse é um ponto que pode ser colocado aí como uma metáfora, uma comparação com o fascismo, né?
O fascismo ele é no seu âmbito totalitário, né, a nível completo, né, de amplitude, né, nesse caso brasileiro, nós estamos falando de uma classe social só, que é a classe média, mas no caso do fascismo, isso se aplicaria numa amplidão muito maior, porque estaremos lidando com países menores, mas com sociedades mais facilmente controláveis, né? Por conta de ter uma população menor. Mas o fascismo ele é composto por cidadãos que são soldados do Estado. Aqui no caso do fascismo, esses soldados, né, os cidadãos, enquanto soldados do Estado, eles têm uma atividade muito mais constante, né? Então eles são muito mais ativos do que no nosso caso aqui, no nosso fascismo tupiniquim pós-contemporâneo, que é esse período que nós estamos vivendo e é o período que vai surgir agora, né? É o período que está no bojo das transformações do declínio da era Lula, ou seja, um fascismo de classe que se apossou do Estado, né? E esse fascismo de classe que se apossou do Estado, ele se comporta como ele tem nos seus elementos, nos seus cidadãos, uma conjuntura de comportamento de soldado, né? Então, o cidadão ele é acionado por um dispositivo medo do comunismo, né? Imaginar um dispositivo como se fosse um botão vermelho, chamado comunismo. E quando você aperta, você causa pânico nessas pessoas. E esse pânico faz com que as pessoas saiam na rua e façam um nível de atrocidades colossal, que é o que começou com a Lava Jato, né? A Lava Jato é um conjunto de atrocidades, né, de caráter fascista. Por quê? Porque ele é composto por cidadãos soldados do Estado, né? É um conluio, né? Um complô de classes, né? Classe média, consumidora, classe jurídica, imprensa. Então todos esses conjuntos se comportam como um organismo único, que era o fascismo, né? O fascismo o nazifascismo, né? O fascismo, o que que é? É um organismo único. O Estado ele é um organismo único fundido na sociedade, né? Então é uma fusão do Estado com a sociedade. E aí a sociedade ela é composta por elementos, por soldados do Estado, né? Como se fosse um organismo, um organismo contínuo, né? A justiça funciona como tentáculos desse grupo, então todas as distorções jurídicas foram feitas, né? Mas esse é um processo que nós vamos entrar mais profundamente. Mas a questão qual é o objetivo desse Estado fascista? Né? Por que ele existe? Bom, primeiro, evidentemente, para controlar a população, né? Mas segundo, e mais importante, é por quê? Porque ele é regido pelo capital internacional. Então, é o capital internacional que investiu num fascismo tupiniquim de classe pós-contemporâneo, que se apossou do Estado de maneira golpista, né, em 2016, começou a fazer uma série de atrocidades, né, desde 2014, quando a Lava Jato surgiu. Mas com qual intuito? O intuito de neutralizar a hegemonia, de neutralizar as ações da própria população brasileira e as suas classes. A burguesia brasileira ficou completamente, digamos assim, dopada. E a classe trabalhadora está sendo surrupiada, né? Então, se a classe trabalhadora sair na rua, ela vai levar pancada, vai levar porrada da polícia e os direitos da classe trabalhadora estão sendo totalmente destituídos, né? Um amordaçamento, é uma intimidação da classe trabalhadora no intuito de neutralizar as ações da classe trabalhadora, evitar a reunificação da classe trabalhadora, né? Porque ao longo da era Lula a classe trabalhadora sofreu uma espécie de diluição e de fragmentação, e aí o intuito agora é evitar essa reunificação. Não sei se é algo que vai dar certo, né? Porque nós estamos identificando aí tendências reunificadoras da classe trabalhadora brasileira, ainda que de maneira embrionária. Mas o ponto o capital internacional constituiu esse Estado para quê?
para destruir a hegemonia nacional. Para quê? Para extrair os recursos naturais brasileiros, né? Água, petróleo, metais, e transformar a classe trabalhadora brasileira numa espécie de semi-escravos do capital internacional. Ou seja, é como se os Estados Unidos quisessem transferir para nós todo o serviço sujo que vai sustentar eles, né? É uma reconstituição do jogo colônia-metrópole, né? Então nós vamos ser alçados a uma situação de escravidão, né? A população brasileira será escrava do capital internacional. Esse é o caminho, essa é a trajetória, esse é o rumo que a história está tomando, né? Mas aí entra um pouco a questão do oráculo, né? Esse rumo leva a uma tendência, leva para um lugar. O que é esse lugar? Esse lugar aqui é o colapso, né? Por quê? Porque a hegemonia nacional, quando ela ruir, a sociedade brasileira vai ruir junto, tá? Então a população brasileira ela vai entrar em colapso. É uma iminência, é algo que, né, é uma coisa que tende ao infinito, né? Se imaginar que o colapso está no infinito, nós estamos tendendo a ele. Então nós vamos sempre se aproximar cada vez mais desse colapso. A sociedade vai ficar cada vez mais caótica, cada vez mais violenta, cada vez mais depressiva, cada vez mais louca, né? Uma espécie de loucura constante que estamos assistindo, né? Uma loucura política, né? Uma aberração, uma série de atrocidades ideológicas, aberrações ideológicas que estão surgindo. E esse colapso ele é o quê? Ele é a destituição da hegemonia nacional. O que é a hegemonia nacional? É a capacidade que o país possui de tomar as suas próprias decisões, né? É isso que garante uma autonomia, uma hegemonia, ou seja, é a capacidade que essa coisa possui de conduzir o seu próprio destino. É isso que está sumindo no país. Então, mas a tendência aqui, né, a tendência ao colapso é o quê? É a proximidade de um limiar em que o caminho de volta se torna irreversível, ou seja, o país nós ainda temos uma resistência, que é o Lula e o que restou do PT, mas na medida em que essa resistência vai ruindo, né, e se ultrapasse o limiar do irreversível, o país não conseguirá voltar a uma situação de autonomia, né? E aí o povo brasileiro entrará em colapso, possivelmente tendo até fragmentações do país, fragmentações de território, compras de território por parte de outro país e extração de recursos naturais, etc. Por que isso acontece? Qual que é a mensagem que fica aí, né? A questão aí. Antigamente, né, nas civilizações antigas, quando dois povos entravam em guerra, eles entravam em guerra por quê? Basicamente por território, ou seja, ampliar o território para que eu tenha mais terras para plantio, né, produção de agricultura e pecuária, ou ampliação do território para conseguir materiais preciosos, florestas e matéria-prima de alta riqueza. Ou seja, dois povos antigamente eles guerreavam de maneira física por conta disso, né? Um povo queria proteger o seu território, o outro povo queria atacar o território, a população para tomar esse território. Quando um povo vencia, quando uma civilização vencia a outra e tomava o seu território, o que acontecia com o povo que perdeu? Ele virava escravo. Sim, sim, senhores. Vira escravo. E o que está acontecendo no Brasil hoje? O que está acontecendo no Brasil é que nós estamos perdendo e nós vamos virar escravos. Nós estamos com
os nossos recursos naturais já sendo entregues, nós já temos porções do território nacional sendo tomadas, e o que vai acontecer com a população? Vai se tornar escravo. É a lógica. É uma lógica. Isso aí o comportamento fundamental do imperialismo, é o comportamento fundamental da luta de classes, é o comportamento fundamental do Homo sapiens enquanto espécie animal, né? Enquanto essa coisa grotesca de dominação que existe, que é uma herança do animal, né? Da natureza, que nós deveríamos romper com isso, né? Porque nós somos seres dotados de razão e consciência, então deveríamos romper com esse comportamento, com essa herança animal. Essa é a lógica, né? Por isso que de certa forma deveria existir a civilização. Enfim, mas é isso. E por fim, é, pode, pode ser que exista aí por conta da destituição, né, por conta desse colapso iminente, quando se tornar irreversível, quando esse colapso se tornar irreversível e a população entrar em colapso, as forças armadas entrarão em cena, né? Mas, diferentemente do que ocorreu na ditadura militar, nós podemos assistir nós podemos ver pela elucubração do oráculo que essa tendência ao colapso vai criar uma espécie de divisão nos militares, né? Vai criar uma espécie de pressão, de confusão nos militares, né? E aí isso pode gerar muito conflito, muito derramamento de sangue. Enfim, essa é a mensagem. Peço que divulgue essa mensagem, né? Se você chegou até o fim do vídeo agora, né? E se você compreende, né, peço que você assista os vídeos, né, que ainda estão sendo feitos, os que estão feitos, mas também que acompanhe os que vão surgir, que são a base do entendimento. Mas se você chegou até aqui e você compreende o que foi falado, compartilhe, compartilhe o vídeo, divulgue o vídeo, e porque é muito delicado o momento que nós estamos vivendo. Muito delicado mesmo. Eu acho que é muito importante. Você quer, assim, eu acho que ninguém aqui quer virar um escravo, né? Porque é isso que vai acontecer, né? Então essa lei da terceirização, ela é uma lei que aprova o trabalho escravo. É uma lei que vai no caminho do trabalho escravo. O que aconteceu essa semana, né? Estamos no final de março de 2017, né? Então eu acho que fica aí a reflexão. Muito obrigado, até a próxima.